Galera, flamenguista, eu antecipo aqui, antes de a gente dar continuidade aqui, em todas as falas, praticamente, a entrevista teve uma duração de 30 minutos e praticamente 25 minutos foi falando sobre Pedro. Só para você ter noção. Mas antes de botar aqui as falas de Felipe Luiz, eu já te antecipo, como torcedor flamenguista, como um torcedor que acompanha o Flamengo dia a dia, pode se despedir do Pedro. Pedro não vai ficar mais no Flamengo. Depois das declarações de Felipe Luiz, Pedro não fica mais no Flamengo. Então eu vou soltar aqui para vocês a entrevista de Felipe Luiz e todas as declarações de Felipe Luiz falando sobre Pedro. É o que a gente vai ver agora aí. E vocês tirem as conclusões, né? A minha opinião já deixei. Mas tirem a opinião de vocês. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube. Problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Bom, só aqui, nessa primeira fala, tá? Isso aqui foi a primeira fala de Felipe Luiz, né? Já falando, que na minha opinião, detonou já ali o Pedro de cara, né? Atitude beirando ridículo, né? Para quem não tem conhecimento, não está informado, né? A gente trouxe um vídeo aqui, você pode ver lá o vídeo, né? Falando sobre os bastidores do que ocorreu lá, né? O que a gente ficou sabendo, né? Pela mídia do que ocorreu lá entre Pedro e Felipe Luiz. Mas vamos dar continuidade aqui ao vídeo, porque tem mais coisa pesada aí. Então vamos lá, hein? É isso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e... Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints,
Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar. E depois, como eu falei para você, está tudo quantificado. Com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito abaixo dos outros, e não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Preste atenção, porque o Filipe Luís, ele, né, e a sua comissão técnica se baseiam por dados de GPS, né, que faz o monitoramento ali de todos os atletas, né, e ali demonstra como o atleta vem performando. Pô, cara, show de bola, tecnologia tranquilo, né? E pelo que me parece na entrevista, o Filipe Luís não está atrelando o que ocorreu durante a semana, que foi, né, o Pedro, só pra gente lembrar, né, o Pedro avisou ao auxiliar que estava com a perna, sentindo um pouco a perna pesada, e pediu para ser liberado lá do último treino lá, que ia acontecer. E no entendimento de Filipe Luís e os demais companheiros, o Pedro estaria fazendo birra, estaria mentindo ali, a alegação de que estaria sentindo alguma coisa, né? Que no ponto de vista de muitos jogadores e da comissão técnica, era uma mentira de Pedro. Mas pelo que me consta, né, Filipe Luís, na própria entrevista, né, ele fala que segurou até onde dava, né, o comportamento do Pedro. Ou seja, não é de agora que eles vêm acompanhando o Pedro. Então, os dados de GPS, monitoramento, fez com que Filipe Luís tomassem essa atitude, né? Então, vamos continuar aqui. Tem mais coisa aqui, né, falando aí sobre Pedro ainda. Então, vamos lá, galera. Vamos dar seguimento aí. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacian e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vê vídeo passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam.
Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. Bom, tá aí, né? Mais um fator de Pedro. Felipe Luiz falando sobre os prints, né, que vazaram da negociação. Um ponto interessante, né, no começo da entrevista também, Felipe Luiz falando que ele tem um problema com a diretoria. E é óbvio que ele tem um problema com a diretoria. Bom, são várias coisas, né, que Felipe Luiz está pontuando. Eu acho que a entrevista de Felipe Luiz, a gente olha assim, né, e fica espantado com as falas de Felipe Luiz. Só que a gente vê um ex-jogador que jogou com o Pedro e um atual treinador que acompanha o Pedro dia a dia e que me parece que esgotou a paciência, né, que foi a gota d'água. Então, a entrevista de Felipe Luiz é mais um desabafo, né, de um ex-jogador e de um atual técnico que acompanha o Pedro há muito tempo. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Vamos lá, vamos terminar a entrevista aí de Felipe Luiz, que tem mais coisinha aí, galera. Vamos lá. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Surpreende, porque é um jogador que se esforça tanto, né, para superar uma lesão tão grave. Que eu espero é que ele se dedique ainda mais para superar e ganhar ritmo durante os treinamentos, né? Se vocês podem ver bem comigo, assim, não consigo ser justo com todo mundo, não consigo, tem alguns jogadores que não, mas grande maioria dos jogadores que falaram no campo ganharam a vaga. Então quem está melhor normalmente comigo acabou jogando. Teve a exceção aí um pouco do Varela, talvez, que mereceu jogar, só que o Wesley estava num momento extraordinário. Mas, assim, normalmente, o pessoal o próprio Plata estava pedindo passagem e ele acabou ficando mais uns jogos no banco. Mas o resto, quem joga bem, como eu falei para vocês, eu quero botar os melhores no campo. E eu espero isso, que o Pedro se torne o melhor no treino. O melhor. Que ele fique louco comigo e vá lá e faça 5 gols amanhã e que seja uma opção mais para o nosso ataque. Tá aí a entrevista de Felipe Luiz, né? Na minha opinião, é uma entrevista muito pesada, né? Que realmente surpreendeu a todos, né? Até agora, inundou a internet, né? A entrevista de Felipe Luiz, as declarações de Felipe Luiz, na verdade, ofuscou a vitória gigantesca do Flamengo, né? Que tá na liderança e tudo mais. É isso aqui que eu abro uma opinião minha pra falar aqui. Mano, de coração, vai lá, cara. Conversa em particular com o cara. Diretoria, comissão técnica, jogadores, chama o cara em particular. Conversem em particular. Decidam, resolvam em particular. Eu acho que declarações como esta não deveria vir à tona. É a minha opinião. A própria diretoria do Flamengo trata assuntos como esse, né, que na minha opinião foi hipócrita. Assuntos como esse, a diretoria do Flamengo trata como internamente. Não deixa, não dá entrevista, não fala. E expor uma declaração dessa daqui, né, obviamente que Felipe Luiz teve autorização de falar,
Mas expor uma declaração dessa aqui é dar adeus para Pedro. Não vai ter como Pedro ficar no Flamengo depois dessas declarações. Então, o que eu peço aí ao Felipe Luiz, né, a Pedro, comissão técnica, diretoria, jogadores, se unam, cara. Vocês são família. Não há por que ficar disseminando esse ódio aí. Se unam, tá? Já perguntaram pro Pedro o que tá acontecendo com o Pedro? Por que ele tá assim? Entendeu? Então, a gente tem que ficar atento aí. Pedro é um garoto que teve filho agora, gêmeos, né? Recém-nascidos aí, bem pequenos. Pode estar passando por algum problema pessoal e a gente não sabe. Isso pode afetar o garoto em campo. Então se aproximem. Resolvam entre si, cara. Não deixa coisas assim vir à tona, não. É o que a gente espera. Porque uma entrevista como essa, infelizmente, ofuscou a vitória do Flamengo. Infelizmente.